Prezados e queridos alunos, vamos terminar o nosso PET 2 então com a correção das questões da semana 4, a gente perpassar. O objetivo desta semana é a gente ter uma noção inicial, né, bem geral, do que é a diferença entre racionalismo e empirismo, que é uma questão muito importante ali no século XVI em diante, em relação à modernidade, que é de onde nasce o conhecimento, né? A verdade, como que se dá a verdade, como se dá o conhecimento, qual que é o mais importante? A razão, os sentidos, há esse embate, porque não é uma questão simplesmente de pensamento teórico, mas isso vai ter implicações depois no desenvolvimento da ciência, nos descobrimentos, em várias áreas humanas vai ter essa repercussão, né? Nós vimos na semana 3 sobre Descartes, René Descartes, filósofo francês, e essa semana agora sobre John Locke, filósofo inglês, que implica no seu pensamento atender para uma visão empirista e o Descartes racionalista. E agora, né, nessa semana 4 aí na atividade, faz essa distinção, esse debate entre os dois, né? Então, a primeira, sobre que aspectos Locke discorda de Descartes. Em vários pontos da sua filosofia, mas o que é destacado aqui no texto, e um outro que eu aponto também, principalmente quando vocês forem fazer, nem sempre em questões de filosofia, é bom ter essa noção do racionalismo, do empirismo desses filósofos, porque sempre aparece, né? Então o embate maior que aparece aqui no texto é as ideias inatas. Que é isso? Para Descartes, René Descartes, nós nascemos, então nesse sentido do inatismo, né, nós nascemos já com as ideias, com a verdade dentro de nós. Com a vida a gente vai despertando elas. Então as ideias que nós temos de tudo no mundo já está dentro de nós. O que vai acontecer na vida depois vai ser pelos sentidos, pela nossa experiência, pelo uso da razão, né, a gente acessar essas ideias. No caso do John Locke, ele faz essa referência à tábula rasa, né, aquilo que implica numa folha em branco, que nós não temos nada, aquilo que nós nascemos como essa tábula rasa, sem nada escrito, e que durante a vida, aquilo que os sentidos vão aprendendo, que nós vamos escrevendo as ideias na nossa razão, na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, né? Então nós nascemos como um vazio, né? Dentro daquilo que é as ideias em nós. Agora, uma outra coisa que sempre aparece também, é bom destacar, que para Descartes a gente chega pela razão à essência das coisas, né? Então, no caso do John Locke, nós não podemos conhecer a essência das coisas, apenas aquilo que vai apresentando a nós, né? Apenas nomes que nós vamos padronizando aí, que a gente fala, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, isso é o ser humano, mas fazer a experiência da essência, isso daí é algo difícil para o empirista, né? Para o racionalista não, nós chegamos pela razão aquilo que é a ideia principal, né? Qual que é a principal diferença entre racionalismo e empirismo? Na internet, quando você pesquisa, igual eu coloquei aqui, vai achar esse daqui como outros esqueminhas, né? Só para fazer essa distinção entre aquilo que é a corrente do racionalista e aquilo que é a corrente dos empiristas. Quais que são as principais distinções dessas duas correntes? Então, no racionalismo, a gente chega à verdade, a gente conhece através da razão. No caso do empirismo, através da experiência. Quando nós vamos fazendo a experiência ali das questões do dia a dia, a gente vai comparando os dados, né, aquilo que são os elementos que nossos 5 sentidos apreendem, né? O mundo é só conhecido pela razão, no caso do racionalismo.
o real das coisas é apenas a forma delas, né? Mas a gente chega pela razão àquilo que é a essência. O modelo do conhecimento principal aqui é a matemática. As verdades são atingidas pela evidência lógica da razão, né? As ideias e verdades são sempre inatas, elas já nascem conosco. O conhecimento, então, já é algo a priori. O que quer dizer isso? Não vem com a experiência, com o posteriori, que é aquilo que é dos empiristas, né? Não, nós já temos as ideias já com a gente, nós nascemos com ela. No caso do empirismo, é tudo que relaciona com aquilo que é os sentidos, né? Tudo que a verdade pode ser aprendida é pela experiência. Todos os dois consideram assim, razão e experiência, e sentidos. Mas só que no racionalismo, a experiência nos engana, os sentidos nossos. O que é o mais importante é a razão. No empirismo, não. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu uso meus 5 sentidos, é o que eu conheço realmente. Aquilo é a verdade para aquilo que eu estou a conhecer, a experimentar, a fazer empiria, né? Então essas são, de modo geral, aí, como uma introdução. Sempre é bom, porque sempre nos vestibulares, no Enem, aparecem essas palavrinhas. Racionalismo, a pessoa pensa, é uma pessoa que racionaliza demais. Não, não é nesse contexto. É aquilo que você conhece, esses conhecimentos já estão dentro de nós conseguimos acessá-los através da razão. A razão é o elemento principal. Os sentidos, eles sempre nos enganam. Para o empirista, então o conhecimento se dá pela experiência. Ele é depois. A partir do momento que eu experimento, eu vou então conhecendo ele. Ele é a posteriori, é depois da experiência. Esse é a priori, o racionalismo. Ele vem antes, ele já está em nós, né? Então, de modo geral, é isso. Na número 3, nós tínhamos 2 frases aqui que são... era para você dizer qual que era do Locke, no caso aqui eu coloquei a primeira, né? Qual que era do Descartes, é a segunda. Mas por que é do Locke, por que é do Descartes a segunda? Então se a gente vê, penso não haver mais dúvida de que não há, tem um errinho aqui, né? Que não há princípios práticos com os quais todos os homens concordam, e portanto nenhum é inato. Se nenhum é inato, esses princípios são práticos, né? Então logo está falando de empiria, de experiência. Nenhum é inato. As ideias aqui, o haver do conhecimento, para nós, se dá pela experiência, pela prática do dia a dia. Não é ideias que estão na nossa mente. Então isso faz parte da filosofia empirista, que John Locke também foi um dos que abriu essas ideias que vão aparecer, né, nas ciências. O Descartes, primeiro considera haver em nós certas noções primitivas, ou seja, aquilo que são noções que estão dentro de nós e nasceram conosco, as quais são como originais. Então elas não foram conhecidas no mundo, na vivência. Elas já são originais, estão dentro de nós e nasceram conosco, sobre cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimentos. Então os outros conhecimentos que vão lidar são apenas com combinações de ideias que são verdadeiras, que já existem dentro de nós e que estão no mundo, podemos dizer, nessa ideia do idealismo, né? Já são ideais. Isso se diz respeito ao racionalismo, aquilo que é de René Descartes. Então era importante destacar, mas por que isso daqui é de extremo interesse para aqueles que vão fazer Enem, vestibular, porque sempre essas ideias aparecem e você fazer distinção entre empirismo e racionalismo, né? Aqui nós temos 2 perguntas, que é a partir da leitura de que nós vimos aí, semana 3, semana 4, racionalismo e empirismo, René Descartes e John Locke. Então são perguntas pessoais, mas que eu vou apontar aqui uns elementos que é bom, porque não pode ficar naquele sentido, são pessoais, então eu digo que eu quero, né? Dentro de uma argumentação, né? Igual a redação que você vai fazer também no Enem, no vestibular, você não pode sair chutando qualquer coisa, tem que ter lógica ali, tem que ter coerência, né? Coesão.
Qual das duas vertentes do pensamento, racionalismo ou empirismo, você avalia ser mais condizente com a nossa vida diária? Então, o interessante disso daqui é claro que tem gente, aí você pode apontar assim, quando eu vou fazer um curso eu gosto de aprender as coisas só na prática. Dificilmente vai ter alguém que vai dizer usando mais a teoria, a razão. Mas a gente percebe que os dois são importantes. Aquilo que eu abstraio, porque nós temos muita dificuldade, nós como brasileiros, por isso que o brasileiro não gosta muito de filosofia, porque ele tem dificuldade nesse sentido de pensar, de racionalizar, de abstrair as ideias. Então ele pensa que pensar é você praticar. É importante a prática, mas até o empirismo também tinha essa base teórica, né? Então a prática mais a teoria ela é importantíssima. Então, a segunda aqui, é possível conciliar os dois? Com certeza. Os dois são elementos que o tempo todo estão conjugados, que nós vamos ter filósofos depois que vão, igual Kant, Immanuel Kant, vai tentar fazer essa síntese. Depois as várias correntes do século XIX, do século XX, tanto a fenomenologia como todas as outras que vão aparecer, você vê que é sempre uma busca de sintetizar aquilo que é o integral do humano, que se dá pela razão e pela prática da vida. Então ela é importantíssima, valorizar o pensamento e ao mesmo tempo a experiência. Então a pessoa vai fazer um curso de mecânica. Não, eu tenho que saber, sim, a prática, mas se você não entende o que é o funcionamento do motor, por que ele se dá, qual que é a razão daquele funcionamento, qual que é as analogias que nós podemos fazer, aí quando muda de uma versão para outra do carro, e se ela muda a ideia, aí a pessoa se perde totalmente. Então a pessoa que ela tem a base na teoria e na prática junto, então ela tem um raciocínio e uma vida bem mais integrada e consegue também ali compreender várias coisas. Então não se automatiza igual uma máquina, né? O ser humano ele tem que valorizar as duas dimensões. Então com essas questões nós fechamos o PET 2 com a semana 4 aqui, a correção dela, e a gente agradece a participação de vocês aí no nosso canal. Posso se inscrever, dar o like para valorizar o nosso trabalho e a gente continuar nessa busca do crescimento, do amadurecimento aí do pensamento, daquilo que a filosofia nos ensina, né? A arte de pensar, de sermos pessoas humanas mais íntegras. Então, uma boa tarde, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço.